Então, fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque hoje a gente vai terminar o nosso conteúdo sobre República Romana. Isso mesmo, a gente vai chegar ao fim de mais um capítulo para iniciar de fato o Império e acabar o nosso conteúdo desse ano. Ai, eu escutei um grito, todo mundo gritou em casa? Pois é. Então, hoje a gente vai relembrar algumas coisas que a gente já vem falando na aula que eu coloquei na atividade semana passada para vocês e muitos não fizeram. Eu peço para que façam as atividades, por favor, tá bom? Então, vamos terminar, vamos relembrar primeiro o que a gente já falou até aqui e hoje a gente vai terminar lendo um pouco do que o livro está nos trazendo, certo? Vamos só relembrar da origem até agora, algumas características que vocês de fato precisam lembrar e depois disso a gente vai para o finality, que é de fato o fim dessa república e início de um império, tá bom? Então galera, a gente viu até aqui alguns pontos que são muito importantes, como o surgimento de Roma. A gente vai ver que Roma ela fica localizada na famosa Península Itálica. É aquela botazinha ali no globo, onde a gente vai ver no mapa uma região que parece uma bota. Então, aquela região é chamada de Península Itálica. E Roma ela justamente surge nessa Península Itálica. A gente vai ver, ou a gente viu, que os povos que habitavam ali eram povos celtas, eram povos latinos, eram povos itálicos, eram povos de todas essas etnias. A gente vai ver que os romanos em si são povos desse tipo, que vão viver em pequenas tribos. A gente vai ver que a gente viu que a região que Roma vai ser fundada era uma região que pertencia a um povo mais desenvolvido naquela região, que era os etruscos. Os etruscos bem desenvolvidos, esses povos vão ser dominados pelos romanos e eles vão ser os povos originários do que vai ser Roma. Beleza? A gente viu isso e a gente viu o processo de expansão dessa cidade. Roma vai surgir a princípio enquanto monarquia, beleza? Nunca esquece disso. Princípio, monarquia. Beleza? Posteriormente ela vai se tornar uma república. Beleza? A gente viu outro ponto que vocês têm que lembrar, de fato, é a questão da divisão social. A gente vai ter no topo dessa divisão, a gente vai ter os famosos patrícios. A gente vai ter no meio dela, a gente vai ter os plebeus. E por fim a gente vai ter os escravos, já que é uma sociedade escravocrata. Beleza? Os patrícios, esses vão ter plenos direitos, enquanto os plebeus vão ter apenas alguns direitos, eles vão ser sem direitos na maior parte. Da história. Beleza? E os escravos, esses vão ser, a princípio, por dívida e posteriormente vão ser escravos de guerra. Isso tudo a gente já viu, beleza? Então isso aqui a gente já viu e é necessário que você lembre disso. Professor, eu lembro de uma coisa também que é muito importante. O quê? Principal instituição de Roma. Qual vai ser, galera? Vai ser o Senado. Beleza? Não esquece disso. Senado, principal instituição de Roma. Isso vai ser ainda no período monárquico e no período da República, o Senado também. O Senado ele vai ter poderes religiosos, vai ter o poder de criar leis, de julgar, de tudo, beleza? Então a principal instituição era o Senado. Depois de ter visto isso aqui tudo, vamos partir para a aula de hoje, já que foi só uma revisão e a gente vai adentrar a aula de hoje agora.
Pega o teu livro na página 120. Vê lá no tópico Crise da República e vamos começar a ler. As mudanças econômicas, consequências das novas conquistas, trouxeram para Roma uma vida urbana intensa. Os patrícios tinham seus latifúndios e plebeus começaram a perder suas terras, após anos de lutas expansionistas migrando para as cidades. Esse fenômeno recebeu o nome de êxodo rural. Os patrícios enriqueciam, se adaptando das terras do Estado e do grande número de escravos, prisioneiros de guerra. Com a expansão, as terras conquistadas pelos romanos passaram a ser propriedade do Estado. O comércio cresceu bastante, pois as regiões conquistadas trocavam as mercadorias, gerando assim um grupo de pessoas privilegiadas por essa atividade econômica. A cidade de Roma, por exemplo, no seu período mais glorioso, chegou a abrigar aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Por todas as províncias e cidades conquistadas, a quantidade de escravos crescia. Galera, anota muito bem isso aí. Deixa eu pegar outro piloto preto. Ó, aumento do, primeiro, comércio. Isso também vai levar a um aumento da população urbana que mora na cidade, beleza? Urbana, cidade. E, por fim, um aumento, como aumento do comércio, um aumento da população urbana das pessoas, já que o comércio ele vai aumentar, as pessoas vão vir para a cidade, por isso vai aumentar a população na cidade. E, por fim, um aumento no número de escravos. Anota essa aqui em específico. Aumento no número de escravos. Por quê? Quando a gente for ver no próximo capítulo, galerinha, por que Roma cai o Império Romano, tem muito a ver com isso aqui. A gente vai ver que é nesse período que Roma vai começar a aumentar a quantidade de escravos. Vai ter agora muito mais escravos, mas muito. Por quê? Roma começa a conquistar novos territórios. Vai conquistando. E as pessoas dali vão se tornando escravas de Roma. Então vai aumentando a quantidade de espaço, de território que Roma vai conquistando. Vai aumentando o comércio, porque Roma vai começar a fazer comércio com essas outras cidades. Essas cidades vão agora começar a comprar e vender para Roma. Beleza? Vai ter um aumento da população urbana, que é a população na cidade, o aumento de pessoas na cidade. Isso porque, se o comércio cresce, a população ela também cresce nas cidades e não vai ficar mais agora no campo, beleza? E a gente vai ter, em consequência disso tudo, o aumento do número de escravos. Anota e lembra bem disso, porque nas próximas aulas a gente vai tocar nesse assunto ainda, tá bom? Então, se liga aqui. No final da República a gente vai ter o aumento de escravos. Lá no final do Império a gente vai ter a diminuição do número de escravos. Então, se liga nisso, anota isso aqui, beleza? Vamos continuar. Os escravos exerciam as mais diferentes atividades, sejam trabalhos manuais ou intelectuais. Lembra que eu falei para vocês que tinham os escravos aqui não eram a mesma coisa dos escravos no Brasil? Os escravos em Roma poderiam ser sapateiros, poderiam ser padeiros, poderiam ser advogados. Existiam escravos advogados que advogavam para os seus patrícios, para os seus senhores. Eles trabalhavam em obras públicas como pontes, monumentos e estradas e na agricultura. Trabalhavam também nos serviços domésticos. Os mais cultos exerciam profissões como secretário, músico e professor. Havia ainda um grupo de escravos que estava carregado de divertir o povo romano, os gladiadores. Esses lutavam entre si ou contra animais nos anfiteatros. Os entretenimentos de Roma servia para conter os ânimos da plebe insatisfeita. Galera,
a gente vai ver que vai surgir uma política chamada de política de pão e circo. O que é isso? Galera, o que rolava nessas lutas de gladiadores, Roma não colocava porque ela queria ver a sua população feliz. Não, a política de pão e circo é comida e aqui diversão. Para assim enganar a plebe, os plebeus, que começavam a se revoltar. Os plebeus estão revoltados com o governo, estão revoltados com os patrícios. O que é que vai acontecer? Festa na cidade. Coloca uma festa, distribui comida e bebida e bota gladiadores para lutar. Por quê? Vai entreter a população. A plebe ela vai esquecer dos problemas e ela vai comer, ela vai beber, ela vai se divertir. Então, essa política de pão e circo não é porque Roma gostava da população e gostava de fazer festa. Não, era uma estratégia para o povo, que era a plebe, não se revoltar. Beleza? Lembra bem disso. O objetivo era apresentar espetáculos e oferecer alimentos para que esquecessem dos problemas sociais. Esse tipo de política recebeu o nome de política pão e circo. Tá vendo que eu acabei de falar para vocês? Durante esse período, surgiu um novo grupo social, os cavaleiros, ou ordem equestre. Tratava-se de um grupo de plebeus enriquecidos, eram grandes negociantes, empreiteiros de obras públicas. Seus filhos possuíam cavalos e engrossavam as fileiras do exército romano. Como a questão agrária não havia sido solucionada, os irmãos Graco tentaram resolver o problema, iniciando algumas reformas. Primeiro, Tibério Graco elegeu-se tribuno da plebe em 133 a.C. Criou a lei agrária, que limitava a extensão de terra em 125 hectares, prejudicando os patrícios que se opuseram desde o início, gerando tumulto. Num desses tumultos, Tibério foi morto. O irmão, Caio Graco, 10 anos depois, em 23, decidiu empreender os mesmos caminhos, tentando combater a miséria do povo, propondo a lei do trigo, ou lei da frumentária, e aplicou a lei agrária, proposta por Tibério, conseguindo distribuir os lotes públicos em Capua e Tarento, com o apoio dos cavaleiros. A resistência dos patrícios levou Caio a perder sua sustentação política. Perseguido e encurralado, fez um pedido ao seu escravo para que ele o matasse. Com as conquistas, eram importantes para Roma os militares passarem a interferir cada vez mais na política, pois os romanos, com medo de possíveis revoltas na província, delegaram o maior poder ao exército, que passou a ter tropas cada vez mais numerosas e bem armadas. A necessidade de combater o caos permitiu o surgimento de duas ditaduras de Mário e Silas. O poder desses dois generais foi tão grande que conseguiram se reeleger cônsules várias vezes, o que era proibido segundo as leis romanas. A tensão social envolvia a situação de pobreza dos pequenos proprietários e ganância dos patrícios. Mário e Silas foram os grandes ditadores, o primeiro a aspiração à ampliação dos direitos plebeus e o último mantendo o poder da aristocracia. A reação aristocrática de Silas seu exagero em procurar abolir as conquistas plebeias deram início ao fim da República Romana. Quando Silas morreu, um de seus aliados, Catilina, tentou assumir o poder, mas a ação enérgica de um grande orador chamado Cícero pôs fim à empreitada. Nesse momento, 3 líderes populares ganharam espaço em Roma, tornando dividir o poder, mais uma vez alteradas as regras republicanas, pois só era permitido uma magistratura e permanência de 2 cônsules. O poder foi então dividido entre Crasso, que conseguiu acabar com uma revolta de escravos liderados por Espartaco, ameaçando o poder de Roma,
Pompeu, conquistador da Espanha e bem influenciado nos círculos políticos de Roma, e Júlio César, general romano de grande prestígio que conseguiu conquistar a região da Galácia. Esse período foi conhecido como o primeiro tributato. Dos três, apenas Júlio César conseguiu sobreviver e tornar-se líder único, mas a aristocracia não aceitava a ideia de César se tornar ditador vitalício. No dia 15 de março de 44 a.C., assassinaram Júlio César em pleno Senado romano. Após a morte de César, a desordem foi instaurada novamente. Para contornar a situação, foi criado o segundo tributato, sendo dividido o poder entre Leopoldo, homem rico que financiava Júlio César, e Marco Antônio, general amigo de César, que capturou e matou todos os assassinos dele. Otávio, o homem refinado e sobrinho de César, adotado por ele antes de morrer. Marcos Antônio casou-se com Cleópatra, ex-esposa de César, e no Egito, pretendendo se tornar líder semelhante ao seu mentor, mas foi derrotado pelas forças de Otávio, que se tornou o chefe de todo o Império Romano, encerrando o período da República em Roma, instaurando o Império. Beleza? O que é que vai acontecer, galera? O que é que vai acontecer é que, durante o fim dessa república, vai rolar agora uma guerra de poder, aonde vão surgir Tibério e Graco, ainda no período republicano, Tibério tentando trazer mudanças sociais, tentando trazer direitos para os plebeus, aonde a aristocracia, que eram os patrícios, não vai permitir, e o Tibério vai ser assassinado. 10 anos após, a gente vai ver que o seu irmão, o Graco, ele vai vir com leis, com principalmente a lei do trigo e a lei que o seu irmão, Tibério, tinha oficializado, que era a lei agrária, tentando dar terras aos plebeus e dar também alimento, coisa que os patrícios também vão ficar em cima e vão tirar Graco do poder. Daí vai começar de fato uma guerra política dentro do território romano, onde a gente vai ter momentos de 3 cônsules, que vocês lembram que é o cargo máximo dentro da República Romana, estarem no poder, algo que não era permitido, e apenas um era permitido. A gente vai ter com grande expressão, ainda nesse período, nessa guerra, o famoso Júlio César. Júlio César, ele vai ser o grande político de Roma e vai assumir o poder, mas vai ser assassinado dentro do próprio Senado, quando tentava trazer mudanças para os plebeus. Os patrícios, ou os senadores, que eram os patrícios, também vão assassinar César, onde vai abrir espaço para mais uma vez um governo triplo, beleza? Onde o seu sobrinho Otávio vai estar, onde Marco Antônio também vai estar, um dos grandes nomes desse período de Roma, aonde ele vai tentar, o próprio Marco Antônio vai tentar unificar o poder em sua imagem, vai tentar tirar todos os outros do poder e iniciar novamente uma monarquia, um império. Só que Otávio não vai deixar, Otávio, sobrinho de Júlio César, beleza? E esse rolo todinho vai por fim ao período da República, iniciando agora o Império Romano. Beleza? Então, a gente vai falar do Império nas próximas aulas. Tranquilo? Um beijo pra vocês, aperto no coração e tchau!